Meus queridos, o Espírito Santo de Deus falava comigo acerca de uma mensagem para eu trazer hoje aqui. Por quê? Porque para você se relacionar com alguém, e você ter prazer de andar junto dessa pessoa, e você saber como andar com ela e o que falar com ela, normalmente você tem que conhecê-la, certo? Eu lembro de uma vez que eu fui, meu primeiro trabalho foi vendendo carro, e eu lembro que o Pacheco tinha trabalhado no local e ele tinha dito que o cara gostava muito do Ayrton Senna. E eu pesquisei sobre o Ayrton Senna, né? Fui lá correndo. E eu cheguei lá, dito e feito, a foto atrás do cara era do Ayrton Senna lá, com capacete e tudo mais. E eu falei qualquer coisa, menos de vender carro com ele, e fui contratado. Né? Falei do Ayrton Senna e tudo mais, e pude arrumar uma vaga de emprego ali. E o interessante é que nós temos que nos relacionar com esse Deus. E eu percebo que por falta de conhecimento da pessoa de Deus, porque hoje é muito relativo você falar de Deus. O pessoal diz que Deus está em tudo, que Deus é qualquer coisa. Você vai falar com alguém que sequer lê alguma coisa relativa a Deus, ou tem um tempo de meditação nas coisas de Deus, e ela fala, não, eu e Deus, nós estamos juntos, nós estamos o tempo todo, Deus o livre, eu tenho a minha fé, que eu chego lá no meu quintal, eu paro e analiso, e elas falam de um Deus tão rico, tão maravilhoso, tão cheio de conhecimento, como se fosse uma coisa assim, sabe, banal, muito superficial. É impossível eu conhecer qualquer um de vocês, vocês têm uma história, vocês têm uma vida, vocês têm experiências. Eu não posso dizer, eu conheço a Jéssica ali, e quando eu chego lá no meu quintal, eu conheço a Jéssica, mas eu não sei do que ela gosta, eu não sei o que ela diz, eu não sei o que ela pensa da minha vida, eu não sei o que ela está pensando para os projetos dela. Então, nós estamos caindo no engano, dia após dia, achando que temos ali Deus conosco, que de fato Ele está, mas que nós nos relacionamos com Ele. E relacionamento é uma mão, na verdade são duas vias, né? Uma mão que vai e uma mão que vem. Eu não posso, uma pessoa não diz que é meu amigo, se eu só sei da história dela e ela não sabe da minha história. Se eu só sei das experiências dela e ela não se importa com as minhas histórias. Deixa eu te dizer, você tem um Deus que se importa com a sua história, mas também tem histórias para te contar. Tem palpites para dar na sua vida. E é isso que nós temos que entender. Um Jesus, um Deus, que talvez você nunca tenha ouvido dizer, que Ele se importa com os mínimos detalhes da sua história. Meu irmão, sabe aquele dia em que não foi legal e você precisa conversar com alguém, desabafar, colocar para fora, sorrir? Meu irmão, esse é o Deus que eu e você temos. Ele quer ouvir você, Ele quer ver você sorrir, Ele quer relacionar-se com você. É por isso que Cristo Jesus morreu na cruz. Porque teria que ter um preço muito alto para que nós fôssemos dignos de conversar com Deus. E Ele paga esse preço na cruz do Calvário para que nós tenhamos livre acesso ao Criador. Então nós temos que hoje priorizar, usufruir de ter um relacionamento diário com Deus. Eu quero ler um texto com vocês que na minha opinião, essas aqui são palavras de Jesus, mas o livro de João, para quem não conhece, João era, ao que dá a entender quando nós lemos a Bíblia, no contexto histórico dela, João era o apóstolo que era mais amigo de Jesus. João era o apóstolo que Jesus, quando tinha uma situação, ele falava com Pedro, Tiago e João. Mas quando uma tinha situação, aquele segredo mesmo, do fundo do peito, ele falava só com João. Então João é um cara diferenciado. E eu acho interessante que ele relata aqui algumas frases de Jesus. Ele se intitula, eu acho tão bonito isso, sabe? E é maravilhoso, eu acho que é um título que eu e você temos que carregar. Ele diz que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Meu irmão, já pensou quando você fosse se identificar, sabe, no Instagram, né? No Orkut, sei lá onde tinha uma vez, quem sou eu, né? E você colocava quem era você. E quando as pessoas perguntassem uma qualificação sua, pastor Lucas, e eu pudesse dizer, sem titubear, sem duvidar, pudesse falar assim, olha, eu sou aquele a quem Jesus ama. Meu irmão, isso é lindo. Sabe por quê? Porque quando você se sente amado por Deus, você sabe que Ele quer que teu casamento vá bem. Você sabe que Ele quer dar uma solução para a tua aflição.
Você sabe que Ele tem resposta para aquilo que você precisa e Ele quer que as coisas entrem no eixo da maneira certa. Sabe, uma coisa é quando você sabe que não é só você que quer ter o sucesso, mas as pessoas ao seu redor também querem, e mais do que isso, o próprio Deus quer levantar você. Então, João, ele é muito rico nisso, porque ele diz, ele coloca como característica dele, o discípulo a quem Jesus ama. E uma coisa que você tem que pegar para você é o discípulo, a pessoa a quem Jesus ama. E por isso, você não pode se conformar com as poucas coisas. Você não pode conformar-se com o bom bastante. Você não pode conformar com o tá ok. Deus tem muito mais do que o bom o suficiente ou o tá ok para você. Ok? Então vamos lá. Em João no capítulo 10, versículo 4, olha que interessante. Diz o seguinte: depois de conduzir para fora todas as ovelhas, ele vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. A Bíblia diz, e ela faz algumas analogias, pode deixar naquele versículo parado. A Bíblia diz, e ela faz algumas analogias interessantes acerca de Jesus, acerca das pessoas, acerca de mim, acerca de você. E nós, para usufruirmos da riqueza que é da palavra de Deus, nós temos que entender essas conjecturas. Olha que interessante. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o bom pastor e nós somos as ovelhas. Eu não sei se você sabe, mas uma ovelha, ela depende do cuidado de alguém. A ovelha não é um animal que ela se vira sozinha. Ela se perde. Até mesmo vai crescendo pelos, a lã dela vai crescendo, ao passo que ela não consegue se movimentar, ao passo que ela precisa de cuidados com moscas, enfim. Ela não é um animal que na vida selvagem, somente com a mãe, ou com o pai dela, que assim se chame, né? Enfim, os progenitores, que ela consegue dar um destino para a vida dela. Ela depende de um ser humano, ela depende de um pastor que se preocupe com a vida dela. Então, quando a Bíblia fala de mim, fala de você, ela fala que nós somos ovelhas. Tanto que Davi, no Salmo 23, que todo mundo aqui conhece, diz, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Por quê? A Bíblia inteira está me mostrando que existe um Deus que não quer me deixar faltar nada. Um Deus que quer suprir a minha vida. Um Deus que quer me dar cuidado. Agora, o grande problema é que nós hoje não aceitamos isso. Não recebemos isso. Não abrimos a nossa vida para isso. Até que venha muitas vezes um mal, uma aflição, uma dificuldade, em que você veja que por si mesmo as tuas forças não podem resolver, e aí você, querendo ou não, você se rende aos cuidados de Jesus. Agora, existe uma vida a qual você não precisa ser afligido para ser cuidado por Deus. Ontem estava lendo do Salmo 119, versículo 67, se eu não estou equivocado, ele diz assim, antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Antes de eu ser afligido, ser flechado, sofrer, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. A vida que Deus tem para mim, Jesus tem para mim, para você, é uma vida de paz, não de mal. É uma vida que nós vamos nos guiar sendo libertos das coisas, podendo sorrir, poder jogar as minhas preocupações, aquilo que eu não dou conta de resolver, no colo dele, e ele com sabedoria, serenidade, vai me ensinando a viver uma vida feliz. Eu não sei quantos de vocês sequer são pais, ou nem precisa ser pai, mas quem sabe goste de alguém. Eu tenho certeza que você não quer ver essa pessoa sofrendo, me dói ver pessoas sofrendo. Confesso que outras pessoas, quando eu vejo sofrendo, me dói ainda um pouco mais, porque eu gosto mais dela, sou humano. Agora, quanto mais Deus não ama a mim e a você. E o que você tem que entender é que você precisa receber este cuidado e este amor de Deus para que o poder dele comece a fazer efeito na sua vida. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam o amor de Deus, foi-lhes dado um poder de ser chamado filho de Deus. E eu vejo pessoas rendidas, vivendo uma vida miserável, uma vida em algumas áreas aflitas, porque de fato não tem contato com esse Deus que cuida e zela e que é real pela minha vida e pela tua vida. Um Deus que se interessa. A Bíblia diz que ele pega as ovelhas, ele tira as ovelhas e ele vai na frente delas. Deus, Jesus, não é um general que manda você atravessar o rio e sequer sabe se tem crocodilo lá.
ele vai na frente. Ele vai lá, ele atravessa o rio. Se tiver um crocodilo, vai morder ele primeiro. Se for fundo demais e se afogar, deixa que ele se afogue primeiro. Ele se entregou primeiro por você. Sabe por quê? Porque tudo que ele não quer é que você se machuque. Tudo que ele não quer é que você ande desprotegido. Tudo que ele não quer é que você não saiba para onde olhar e aonde ir. E tudo que ele também não quer é que você viva parado. É por isso que ele vai adiante delas, das suas ovelhas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Meu irmão, eu não sei quantos de vocês já foram liderados por alguém, mas me impacta ir, por exemplo, numa academia e ver que o personal lá que está no dia lá me conduzindo, dependendo do professor que é, o cara puxa o ferro, ele te arrebenta, porque ele está conduzindo o teu exercício e ele quase te mata, porque ele entende o que está fazendo. Talvez você está num negócio, alguma coisa, e você vai, talvez num turismo, qualquer lugar que você vai, e você tem um guia muito bom. E você aprende, você gosta, você melhora, você abre tua mente, porque aquele líder que está conduzindo é muito bom. Agora eu quero que vocês imaginem uma vida em que aquele que colocou as estrelas no seu devido lugar, e a Bíblia diz que ele colocou até peso no ar, que fez os planetas sincronizarem na gravidade ideal, no ângulo certo, o autor e consumador da vida, a Bíblia diz que ele vai na nossa frente, para aqueles que ouvem a sua voz. Então eu fico me perguntando, que tipo de vida você acha que esse guia tão extraordinário tem para mim e para você? Que tipo de vida você acha que esse guia chamado Jesus tem para mim e para você? Meu irmão, um caminho excepcional, um caminho extraordinário, um caminho de paz e não de mal, para dar o fim muito maior do que você deseja ou sequer imagina que possa acontecer na sua história. Eu acho interessante que Jesus sempre foi alguém que aonde chegou, libertou pessoas. Liberou pessoas. Ele nunca foi um líder que travou ministérios. Por isso que aqui na Getsemane você nunca vai ver a gente incentivando as pessoas a ficarem paradas ou travadas, ou que elas precisam ser boas o suficientes ou perfeitas para poder fazer qualquer tipo de coisa aqui dentro. Sabe por quê? Porque isso nunca vai existir. A perfeição é algo maligno, meu irmão. Ninguém consegue ser perfeito. Só Jesus foi perfeito. Agora, o que me mostra é que Jesus, ele via um problema, ele resolvia e dizia para a pessoa, vá e não peques mais. Uma mulher uma vez cometeu adultério, foi pega em adultério. Os religiosos da época foram apedrejá-la, ou seja, uma sentença de homens dizendo, vamos matar e vamos acabar, vamos afundar com a vida dessa mulher, vamos enterrar a vida dela. E Jesus fala assim, olha, quem não errou o alvo, quem não pecou, que seja o primeiro que atire a pedra. Agora, mulher, eu vou dizer uma coisa para você, vá e não peques mais, toca a tua vida, vai. Eu vejo um Jesus que é totalmente contrário às sentenças naturais que pessoas dão ao meu respeito e ao teu respeito. Um Jesus que nunca chegou e fez a coisa parar. Sempre foi para andar, sempre foi para continuar, sempre foi para continuar andando, caminhando, sempre foi para consertar. Nunca foi num lugar para trazer infelicidade, ele sempre trouxe alegria. Ele chegava no velório, ressuscitava o morto. O povo ficava feliz, alegre. Estava num casamento, faltou o vinho. Ia ter que acabar a festa. Naquela época, sem vinho, acabou a festa, meu irmão. Hoje a gente tem a coca, mas na época não tinha. Faltou, acabou a festa. Vinho, na Bíblia é sinônimo de alegria. Ele multiplicou o vinho, para que a festa não parasse. A coisa pudesse caminhar. Jesus Cristo, Ele vai na tua frente, para que você pare de ter a opção de ficar parado. Para que você pare de ter a opção de não ter esperança. Porque a esperança é Jesus que caminha na sua frente.
E esse sim, ele não para de andar, ele não cansa, ele não dorme, ele não se fadiga e ele não deixa de acreditar em você. Jesus não precisa escolher os melhores guias, os melhores guerreiros, as melhores pessoas, porque ele é o melhor e ele está disposto a caminhar com você. Eu fico tranquilo quando eu vou para vários lugares, sabe por quê? Porque sempre eu tenho o suporte de alguém melhor do que eu em alguma coisa. Sempre. Sempre tem alguém ali que eu penso, vou levar um GPS, vou ficar perdido. A sua caminhada, ela não é desesperadora, porque o mestre dos mestres está com você. O guia dos guias está sobre a tua vida. Eu acho interessante, meu irmão, que a gente cria alguns paradigmas de que para andar com Jesus temos que ser perfeitos. Isso é a maior mentira do mundo. Isso é a maior mentira do mundo. É justamente porque você é imperfeito que houve a necessidade de vir um Salvador, Jesus. Porque você não daria conta de resolver todos os seus problemas sozinhos. Enquanto você acha que dá conta sozinho, você ainda quebra a cara. E eu volto ao Salmo 119, 67, que eu andava aflito enquanto eu caminhava errado. Eu estava aflito, fui afligido enquanto eu andava errado. Mas eu guardei a tua palavra e hoje eu parei de ser aflito. Por isso que Davi diz, olha, uma coisa eu faço, eu guardei a tua palavra para eu não errar o alvo, para eu não andar perdido. Nós temos um Jesus que quer que eu e você andemos seguros em todas as etapas da nossa vida. Meu irmão, se o pai da fé, que é Abraão, recebeu, a Bíblia diz que ele é que você pode imitá-lo. A Bíblia fala, imite Abraão. Todo mundo aqui já ouviu falar de Abraão, tenho certeza. Os judeus veneram Abraão. Se Abraão, ele chegou a um ponto da vida dele em que ele não acreditou em algumas promessas de Deus. Aliás, ele acreditou, mas ele deu o jeitinho dele, porque é plenamente normal. Nós dizemos que confiamos em Deus e queremos dar o nosso jeitinho em relação àquilo que Deus prometeu. Se contentar com o bom o suficiente, se contentar com o tá ok, e não com o melhor que Deus disse que faria na tua vida. Ele diz o seguinte, olha, Sara conversando com ele, como eu não posso ter filho, deita com a minha escrava Agar, e tenha um filho com ela, e o filho que tu tiveres com ela, nós vamos criar como se fosse nosso filho. Até aí, meu irmão, parece um plano muito razoável e ok, porque pelo menos assim Abraão teria um filho, porque até então ele não poderia ter, devido à sua idade, e porque sua esposa também era estéril. Mas olha o que acontece. Deus, em momento algum, disse que daria um filho para Abraão através de Agar, a sua escrava, a escrava da sua esposa. Disse que daria um filho a Abraão através da sua esposa, Sara. Meu irmão, muitas vezes na vida nós achamos que a promessa se perdeu. Não vai rolar. Não vai acontecer. Os planos se frustraram. Mas uma coisa você tem que lembrar. Quem é que te chamou e te colocou nesse banco não foi uma outra pessoa. Quem é que colocou você para me ouvir aqui não foi o acaso, não foram as circunstâncias. Se tem uma razão pela qual você está aqui, é porque você está debaixo de uma palavra de Deus. E não é pelos seus erros ou seus acertos, mas é pela palavra de Deus que as coisas se concretizam. Os meus planos, a Bíblia diz que podem ser frustrados, mas os sonhos e planos do Senhor não são frustrados. Então, no nome de Cristo Jesus, eu não quero que você aceite meramente aquilo que o seu erro proporcionou. Eu quero que você continue crendo, porque eu vim dizer hoje aqui para você, que eu não sei qual é a etapa da tua vida, mas enquanto você respira, Deus ainda tem uma promessa, muito mais do que o bom, o bastante para você. Por isso hoje eu vim dizer, para esta igreja aqui, para você que está sentado, Deus não tem o bom o bastante para você. Ele tem o sobrenatural, Ele tem o mais que abundante. Ele tem a coisa fora do normal. E o que eu vim dizer para você com toda a convicção, não aceite o bom meramente. Porque o bom, o homem faz, a mulher faz. Agora aquilo que é maravilhoso e perfeito, é só Deus que pode fazer. E Ele vai fazer isso na tua história. Essa mensagem que eu vim dizer aqui para você. Deus vai fazer o muito mais do esperado.
na sua vida ainda nesse ano. Eu acho interessante que quando Deus chega através de anjos e diz para Sara, Sara, você não acreditou que você ia ter um filho? E ela tinha rido, ela tinha dado risada, que ela realmente não acreditava. Por que está rindo, Sara? E eu quero pegar essa palavra e quero lançar sobre você. Sara, daqui um ano, nessa mesma época, você vai ver o milagre que eu fiz na tua vida. Daqui um ano, nessa mesma época, se você crer, você pega, porque essa palavra é para você. Você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Daqui um ano, nessa mesma época, você vai ver o milagre de Deus na sua vida, na sua história. Deus não tem o bom, o bastante, o bom, o suficiente. Deus é mais do que abundante. Sabe onde eu vejo isso? Em toda a Bíblia. Deus nunca deu o necessário. Deus sempre deu mais que necessário. Ele chegou num lugar e falou, Pedro, lança a rede para o outro lado. Foi tanto peixe que o barco estava afundando. Ele multiplicou pão, sobrou 12 cestos cheios de pães. Poderia ter dado, ele sabe contar, ele já tinha multiplicado o pão, ele poderia ter multiplicado do jeito que desse para todo mundo. Não, ele fez mais. Deixa eu te dizer, meu irmão. Você, quando Jesus, ele tem receptividade. E como esse texto que eu pedi para ficar parado ali, está ali no telão. Quando Jesus, ele tem receptividade na sua vida. Você o segue. E você começa a andar com ele. E aí que está maravilhoso. Meu irmão, esse texto é poderoso. Você começa a conhecer a voz dele. Meu Deus. Não é mais um Deus em que você diz, não, eu e Deus estamos juntos. A minha fé, pastor, chega no meu quintal. Não, pastor, eu comecei a conhecer a voz desse Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus, eles possuem uma característica. Assim como a tartaruga tem o seu casco, assim como o peixe tem as suas escamas, assim como a zebra normalmente tem as suas listas, os filhos de Deus também têm a sua característica. A Bíblia diz em Romanos 8,16 que os filhos de Deus reconhecem, ouvem, são dirigidos pelo Espírito de Deus. Eu estou falando de um Deus que te conhece e quer que você o conheça. Jesus, ele tem um encontro com um homem que estava em cima de uma árvore. A Bíblia diz que esse homem ele era corrupto. Esse homem ele era um homem impuro. Um homem que não prestava. Pense em alguém que não preste. Pastor, eu pensei em mim, eu também. Pense em alguém que não preste, alguém que você sabe, você é um cara bom, tá, mas você sabe que no fundo você sabe suas debilidades. E Jesus encontra com esse cara e fala, Zaqueu, conhecendo toda a história dele, vem aqui, conversa comigo. Eu não sei se você sabe, mas nada na Bíblia é em vão. Zaqueu estava em cima da árvore, essa árvore se chama sicômoro. São pássaros que comem sementes na Tanzânia e vão até Israel, defecam lá na terra de Israel e nasce essa árvore chamada sicômoro. Sicômoro significa do hebraico restauração, restaurar. E Zaqueu, que era impuro, corrupto, Zaqueu significa puro. Quando Jesus chega e está visitando a cidade, Zaqueu, o corrupto, está em cima da árvore, ele para, ele olha para Zaqueu, já sabe de toda a história, ele vê a árvore que estava em cima, a Bíblia diz que ele estava, nada na Bíblia é em vão, ele estava em cima de um sicômoro, que significa restauração. Estava em cima da árvore um homem chamado Zaqueu, que era corrupto, mas o nome de Zaqueu do hebraico significa puro. E de repente chega aquele que é a plenitude de todas as coisas, a restauração de todas as coisas, o bom pastor que vai adiante das ovelhas, e ele é a verdadeira esperança, e não que os outros dão de nomenclatura para você, e ele pega o sicômoro, que significa essência, que Zaqueu significa puro, e ele linka todas as coisas e diz, Zaqueu, convém ir-me jantar na tua casa hoje, eu vou comer lá na sua casa hoje. E ele vai, ele começa a conversar com Zaqueu. Meu irmão, e o arrependimento de Zaqueu se dá na conversa com Jesus. Zaqueu não aceitou Jesus e mudou de vida primeiro, não. Zaqueu começa a ter um relacionamento com Jesus.
E ali, na conversa com Jesus, ele muda de vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Conheça o teu Deus. Tenha prazer em conversar com o teu Senhor. Tenha prazer em conversar com o teu Jesus. Ele te escuta na tua simplicidade, do jeito que você fala, e a tua vida muda. Quanto mais você abre para recebê-lo e falar e conversar com Ele. Eu quero que você